Olá pessoal, eu me chamo Victor Oliveira e hoje a gente está aqui para iniciar as aulas de playlist do conteúdo de álgebra linear computacional. Só de maneira introdutória, eu gostaria de frisar que o objetivo dessa playlist e das videoaulas não é substituir as aulas, nem a cadeira como um todo de álgebra linear computacional, mas sim servir como complemento e principalmente material de revisão para quem deseja pagar a disciplina como aplicativa ou quem a disciplina na grade obrigatória do curso, principalmente pessoas de ciência de dados e inteligência artificial. Essa primeira aula vai ser basicamente aula introdutória, uma aula de noções básicas de vetores, e eu acho ela particularmente pertinente porque na matemática, assim como na programação, é importante você ter um bom domínio da base se quiser dominar assuntos mais avançados. Pode parecer um conteúdo besta, um conteúdo banal, mas se a gente não domina bem a base e não entende bem a base, não está com ela quente na memória, a gente acaba se perdendo quando for avançar ao longo do conteúdo. O sumário dessa aula é vetores em Rn, operações com vetores, algumas propriedades e, por fim, uns exercícios que eu vou fazer com vocês. É importante a gente ter definições claras na cabeça. E a principal definição é a definição de um vetor. O que é um vetor? Inicialmente, eu vou trabalhar com vocês a ideia mais simples possível de vetor, que é um vetor em Rn. Lembrando, importante, eu esqueci de frisar. Nessa playlist, a gente vai trabalhar com vetores no espaço, no domínio dos reais. Eu não vou entrar no domínio dos complexos, porque eu não acho pertinente para o que a playlist pretende ser, né? E a ementa da disciplina também não prevê nenhum tipo de trabalho no domínio complexo. Essa é uma cadeira de álgebra no domínio dos reais e não de álgebra complexa. Então, resumidamente, um vetor em Rn é uma enupla, dada pela notação abaixo. Por que que eu estou usando essa notação e, por exemplo, e não essa notação aqui? Um, dois, N. Eu estou usando essa notação na horizontal porque eu estou seguindo a convenção do professor da disciplina. Ele usa essa convenção de colocar as componentes do vetor dispostas na horizontal e, como é uma convenção utilizada pelo professor da disciplina, eu decidi usá-la também. Então, continuando, a gente tem que cada um i são as componentes desse vetor, ou seja, um vetor de n elementos tem n componentes, e n é a dimensão do vetor. O que é dimensão? Por exemplo, isso é uma propriedade interessante que pouca gente atenta. Na verdade, é mais uma curiosidade, né? A gente tem, por exemplo, que nos reais, menos 3, menos 2, menos um, 0, 1, 2, 3. A gente tem que nos reais, todo número é um vetor, porque ele satisfaz as propriedades de vetor que a gente vai ver mais para frente. Por exemplo, o número 10 é um vetor dos pertencentes aos reais. Ele está no espaço vetorial dos reais. A gente também vai ver depois o que é espaço vetorial, assim como os demais números. Mas, por exemplo, o vetor dado, o vetor V dado por um zero é um vetor pertencente ao R2. O domínio dele é o R2. Inclusive, esse é um vetor interessante porque é um vetor da base canônica.
Então, só para deixar claro, e 2 é a dimensão do vetor, ou seja, é um vetor de dimensão 2. Isso aqui é o que define um vetor da maneira mais simples possível. Por exemplo, U igual a menos 4, 7 e 0,5, ou meio, né? É um vetor que pertence ao R3. Logo, a sua dimensão é 3. A gente tem que a primeira componente, U1 é menos 4, U2 é 7 e U3 é igual a meio. Importante, tá? A ordem da disposição dos componentes afeta o vetor. Então, um vetor, por exemplo, que fosse, ao invés de ter o menos 4, na primeira posição tivesse o 7, e o contrário, se a gente tivesse o swap entre esses dois componentes, ele seria um outro vetor, tá? É importante ligar para isso. Adição de vetores. Isso aqui é uma das operações definidas para vetores. Sejam U, W pertencente ao Rn. A gente define o U, né? E define o W. A soma é definida como U mais W e a gente vai somando a respectiva componente a componente do vetor. Ou seja, 1 mais W1, 2 mais W2 até um N mais WN. Aqui tem um exemplo de adição. A gente tem U igual a 1, 2, 3 e W a 4, 5, 6. 1 mais W é dado para 1 mais 4 na primeira componente, 2 mais 5 na segunda componente e 3 mais 6 na terceira componente, resultando no vetor 5, 7 e 9. Multiplicação por escalar. Seja alfa pertencente é um número, tá? É um escalar pertencente aos reais e o pertencente ao Rn, a gente tem que alfa U, a gente simplesmente vai fazer a multiplicação componente a componente pelo nosso escalar, tá? Isso define a multiplicação por escalar. Um exemplo de multiplicação. Seja U igual a 1 menos 2 e 3 e alfa igual a 2. 2U igual a 2 vezes 1 na primeira componente, 2 vezes menos 2 na segunda componente e 2 vezes 3 na terceira componente. Resultando no vetor 2U igual a 2 menos 4 e 6. Só para diferenciar, poderia dizer que esse vetor é um vetor V. Combinação linear. Isso aqui é muito interessante. Eu posso fazer combinação entre vetores de mesmo espaço de forma a gerar outros vetores. Por exemplo, seja U, W pertencente ao Rn e alfa, beta pertencente aos reais, ou seja, escalares. É chamada combinação linear, alfa U mais beta W, essa combinação que eu defini aqui. Alfa U mais beta W é isso aqui. Primeiro, a gente faz a multiplicação dos respectivos vetores por seus respectivos escalares. E depois a gente faz a adição, tá? Nessa ordem. Exemplo de combinação linear. Seja U, definido ali, né? 1, 2, 3 e W igual a 0 menos U4. Calculemos 2U menos W. 2U, basicamente a gente simplesmente fez isso aqui. Para quem não está conseguindo visualizar, 2U igual a 2 vezes 1, 2, 3. Isso aqui é igual a 2 vezes 1 mais 2 vezes 2, 2 vezes 3, que dá 2, 4 e 6. Beleza? E menos W é basicamente o seguinte. A gente pode enxergar esse menos W como menos 1 vezes W, que é igual a menos 1 que multiplica 0, menos 1 que multiplica menos 1 e menos 1 que multiplica 4. Isso dá para a gente o vetor 0, 1
e menos 4. E a gente pega esses dois resultados. 2, 1 menos W é igual a 2, 4, 6 menos, mais no caso, né? Porque eu abstraí, mais 0, 1, menos 4. Que resulta justamente naquele resultado ali, só para confirmar, 2, 5 e 2. Que é justamente o resultado obtido aqui. Algumas propriedades dos vetores. Para U, V e W pertencente a Rn e alfa e beta escalares pertencentes a R, temos as seguintes propriedades. São 8 as propriedades. A associação da soma. Eu posso dizer que U mais V mais W, U mais V entre parênteses, é igual a U mais, abre parênteses, V mais W, fecha parênteses. Ou seja, eu tenho que fazer, por exemplo, a primeira soma primeiro, conta a segunda, isso não vai mudar o resultado final. Depois é o seguinte, a soma, ela comuta. Tanto faz eu fazer U mais V, quanto V mais U. Não muda nada. A gente tem um elemento neutro da adição, que é o zero. Se eu somar qualquer vetor, e importante, tá? Esse zero aqui não é o número zero, é o vetor nulo, certo? Por exemplo, quem é o vetor nulo do R2? Vetor nulo do R2. O vetor nulo do L2 é um vetor que tem essa cara aqui, né? E tem 0, 0 nas duas componentes. Importante linkar para isso. E a gente tem também o conceito de oposto, que é U mais menos U resultando do vetor nulo. De novo, isso aqui não é o número zero, mas sim o vetor nulo, tá certo? E outra propriedade importante é a distributividade, né, do escalar. Se eu tenho um alfa que multiplica um vetor U mais V, eu posso dizer que isso é alfa U mais alfa V. E também eu tenho a distribuibilidade entre o vetor. Se eu tenho um vetor que multiplica a soma de dois escalares, eu posso dizer que alfa mais beta vezes u é igual a alfa u mais beta u, tá? Isso aqui é correto. E agora a gente vai para os exercícios. Exercício inicial, seja u, 2 menos u e 3 e v igual a 1, 4 menos 2, calculemos u mais v. U mais v é igual a 2 menos u e 3 mais 1, 4 e menos 2. Isso resulta em, somando componente a componente, 2 mais 1 vai dar 3. 3. Menos 1 mais 4 vai dar 3. 3 menos 2 vai dar 1. 1 mais v. 2u agora. 2u é igual a 2 vezes que multiplica um vetor 2 menos u e 3. E a gente pode fazer essa soma, essa multiplicação com única componente. Ou seja, 2 vezes 2 vai ser 4. 2 vezes menos 1 vai ser menos 2. E 2 vezes 3 vai ser 6. Beleza? E agora 3u menos v. 3u é 3 que multiplica 2 menos 1 e 3. Isso fica 6 menos 3 e 9. Certo? Menos v é basicamente trocar o sinal dos componentes do vetor v, né? Então, menos 1, menos 4 e 2. Com isso, a gente tem que 3u menos v é igual a
6 menos 3 e 9 mais menos 1 menos 4 e 2, que resulta em 6 menos 1, 5, menos 3 e menos 4, menos 7, 9 e 2, 11. E esse é o resultado de 3U menos V. Exercício. Sabendo que U igual a V, determine x e y. Isso é importante. Para dois vetores serem iguais, eles têm que ser iguais componente a componente. Se eu sei que U é igual a V, então eu tenho que 1 precisa ser igual a V1. Isso implica que x igual a 1. E aí a mesma coisa para o y. Se eu tenho que 2 igual a V2, isso implica que 2 igual a y, ou seja, y igual a 2. Então, o valor de x é 1 e o valor de y é 2. Mais um exercício. Sejam U igual a 1, 2 e V igual a 3, 4, calcula a combinação linear de 2U mais 3V. 2U é igual a 2 e 4. 3V é igual a 9 e 12. Fazendo essa soma, a gente fica com 2, 4, mais 9 e 12. E, portanto, essa combinação linear resulta em 11 e 16. Perfeito? A conclusão que a gente tira disso é: operações com vetores são fundamentais para a gente dominar a álgebra linear e para fundamentar a própria álgebra linear. É a base para todo o restante da álgebra linear e é essencial para a computação e algoritmos, como a gente vai ver mais para frente. Então, na próxima aula, a gente vai dar continuidade ao conteúdo.